Shabbat Shalom, meus amados irmãos. Mais uma vez chegamos ao fim da nossa última porção da Torá, la Parashá de número 54, la Vezor Habrashá. Essa é a benção. La Parashá vai de Deuteronômio 33, do 1 ao 34, verso 12. A Parashá de Deuteronômio 33, do 1 ao 34, 12. La Haftará de Josué, do 1 ao 18, e Apocalipse 22, do 1 ao 5. Olha que lugar mais lindo que eu consegui hoje para poder gravar essa Parashá. Chegamos ao final do estudo anual da Torá, e é a última Parashá e a última Haftará. Conseguimos completar o ciclo do estudo da Torá a cada sábado, e estamos hoje na 54 porção, cuja palavra é Vezor Habrashá, que quer dizer, esta é a bênção. As últimas palavras de Moisés foram de bênção profética ao seu povo, específica para cada tribo de Israel, conforme o propósito do Senhor para cada uma. Evidentemente, essas bênçãos seriam transmitidas de geração em geração, como herança, tanto para aqueles que estavam ali, de pé recebendo as bênçãos, como para outros milhares e milhares que viria após aquela geração. Até hoje, essas bênçãos se fazem profeticamente presentes, não só no meio do povo judeu, mas também são extensivas a todo o povo que abraça o judaísmo bíblico de Yeshua, recebendo por direito de enxerto os ensinamentos da Santa Torá. É interessante notar que os títulos da última Parashós deveria falar por si só deste tempo de restauração e redenção que virá sobre todos. Veja, Kitse, quando saíres, Kitavô, quando entrares, Nitzavim, de pé, vai a leste, ele vai, Razino, de ouvido, Vezor Habrashá, esta é a bênção. Antes de da volta de Yeshua, creio também que a igreja precisa sair ou deixar muitos das suas doutrinas de homem e entrar na santidade da palavra, entrar na visão da igreja do princípio dos primeiros séculos, vivida por Yeshua e seus apóstolos e discípulos. Agora, vivamos um tempo que temos em que estar sempre de pé. Isso é, não deitado, dormindo, mas atento aos tempos à volta do Eterno, do Senhor. É hora de ir, de marchar, de levar estas boas novas a todo o povo, principalmente interceder e ajudar a Israel na sua salvação e na sua missão profética para que o Messias venha, e venha sem demora. Por isso, nós, os judeus e gentios, precisamos mais do que nunca dar ouvido à voz do Espírito do Eterno. Finalmente chegamos a Canaã espiritual, ao reino de Deus. E esta é a maior bênção que podemos receber e proclamar. Deuteronômio 33, do 1 ao 29. Esta é a bênção como que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse ele: o Senhor veio do Sinai e de Seir e raiou sobre nós. Resplandeceu desde ao monte de Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para ele o fogo da lei. Feliz és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti, um povo salvo pelo Eterno, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade, pelo que os inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. A tribo de Rubem disse: viva e não morra. Se não fosse a sua bênção, essa tribo teria sido dizimada pelo inimigo. A bênção é uma profecia.
Abençoar é conceder autoridade e poder a alguém para ser bem-sucedido e próspero. Moisés deu poder de vida e não de morte. Ao abençoar as 12 tribos, vamos repassar no hebraico o nome de cada tribo e do príncipe que ia junto a cada delas. Quando Rosh, príncipe, tocava as rostros, sostros, as trombetas, era para ajuntar a congregação. Um toque era para arrumar as tendas, e ao retinir para começar a marcha. As 12 tribos, na verdade 13, contado com levita, estava dividida em 4 grupos de 3 tribos, ao redor do tabernáculo, quando pelos levitas estava o santuário, que indicava a presença do Eterno no meio do povo. À frente da banda do Oriente, nascente, e a tribo de Zebulon, Eudá e Zahar. Yeshua é o leão da tribo de Judá. Ele vem do Oriente e do Leste. Essa tribo mostra o caminho da terra prometida. Ao sul, a tribo de Reuven, Simeão e Gades. Ao norte, a tribo de Asher, Dan e Neftali. Ao ocidente, a tribo de Manassés, Efraim e Benjamim, junto com o significado dos nomes de cada tribo, já vimos em Gênesis 49, e veremos o significado dos nomes de cada príncipe ou cabeça. É interessante notar que os nomes desses príncipes prefiguram um atributo ou qualidade da pessoa de Yeshua. Reuben, eis um filho. Yeshua é o primogênito príncipe. Samuel, fama. Yeshua foi e será a pessoa mais conhecida entre os homens. Não há quem negue a sua boa fama. Simeão, famoso, formoso. Yeshua é aquele que faz formoso ao ouvir a voz de Deus. Príncipe, Shafat, ele julgou. Yeshua é o nosso juiz. Judá, louvor. Yeshua é o nosso louvor. Príncipe Caleb, aquele que não interrompe e conclui. Josué e Caleb não pararam de concluir. Que Deus complete em nós a obra iniciada a nossa salvação. Eles foram como o anjo de Deus enviou para ajudar. Eles guardavam o santuário de Moisés, o templo móvel. Agora nós somos esse santuário de Deus. Deus enviou mais do que um príncipe para nós, mais do que um arcanjo. Ele nos deu a Yeshua, o príncipe dos príncipes, um Caleb, para que concluamos a nossa missão. Não perecemos no caminho. Isacar, Deus é o meu salário. Yeshua é o nosso soldo, o nosso sustento. Yeshua venceu a morte, o pecado. Príncipe Igar, ele vingará. Ele toma o nosso partido para nos proteger, vingar do nosso inimigo espiritual. Ele nos traz vida para que produzcamos bons frutos. Efraim, a palavra de Deus é pão da vida, que nos faz fértil para crescer em fé. Príncipe Oseias, a quem Moisés chamou Yoshua, Josué, Deus salvará. Só por intermédio de Yoshua somos salvos. Benjamim, filho da mão direita, Yeshua está sentado à direita do Pai. Príncipe Paute, liberto por Deus. Yeshua é a nossa roca, o nosso escudo. Ele é o príncipe e nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Zebulon, Deus é minha morada. Yeshua tabernaculou em nós, fazendo morada em nossos corações, sendo sede de nosso espírito. Príncipe
Gadiel, quer dizer, Deus é a minha fortuna. A maior fortuna é a salvação. A palavra de Deus é vida eterna. Yeshua é o nosso maior tesouro. Manassés, aquele que perdoa. Esquece, Yeshua é aquele que perdoa e esquece o nosso pecado, do nosso passado. Não se lembra mais. Príncipe Gad, fortuna, rico e próspero. Dan, juiz, príncipe Amiel, amigo de Deus, povo de Deus. Yeshua é o nosso propiciatório, ou seja, aquele que encontre apagar o nosso pecado. Ele disse que nós somos os seus amigos. Ora, se somos amigos dele, somos também amigos do Pai, pois ele é o Pai e o Pai é. Axé, Deus é a minha felicidade. Príncipe Setur, aquele que esconde, aquele que tapa a minha iniquidade. Se Yeshua é o nosso propiciatório, ou seja, aquele que encobre os nossos pecados, então com certeza conhecemos a felicidade. Naftali, Deus é a minha luta. Príncipe Nabi, profeta, porta-voz. Um anjo como nosso porta-voz. Nele, Yeshua, podemos todas as coisas, pois ele nos fortalece. Gad, é a minha fortuna. Príncipe Reel, Redentor, aquele que me redime. Quem nos redimiu? Yeshua. Ele pagou o preço pela nossa liberdade. Como dito, os dois príncipes falam do caráter, das qualidades de Yeshua, os 12 príncipes, as 12 tribos. Não há como estudar a Torá sem ver e sentir a pessoa do Messias, Yeshua, em cada capítulo, cada verso. Ele, Yeshua, é a Torá que se fez carne e habitou entre nós, disse o apóstolo João. Nestas 54 semanas de estudo da Torá, muitas coisas para nós nos foi novidade e por isso nos marcaram muito, por exemplo. Me marcou muito, por exemplo, a nossa grande responsabilidade ao descobrir a Torá e restaurar as áreas ainda debilitadas da nossa vida e do nosso caráter. Segundo, a descoberta das palavras brachá, abençoar, conceder autoridade e poder para ser bem-sucedido e próspero. Começamos e terminamos o estudo com a palavra tão significativa, brachá. A frase Axé, Arrie, Axé, Arrie. Eu serei o que serei. E eu sou o que sou. Cuja melhor tradução seria eu me torno aquilo que tu queres que eu me torne. Com certeza também essa frase marcou a sua vida como marcou a minha. Trouxe crescimento para a nossa fé, pois tomamos consciência da grandeza do nosso Deus que se torna para nós tudo aquilo que necessitamos. Quarta, nesse estudo da Torá restauramos aproximadamente 1000 palavras na língua hebraica. A palavra que foram mal traduzida, esquecida, até mesmo havia perdido o sentido. Restaurar o contexto judaico nas escrituras é alcançar plenitude da palavra de Yeshua e seus discípulos. Quinto, a importância de guardar o Shabá e seu significado profético. O Shabá se traduz num sinônimo de um sinal de redenção final, completa que Deus tem para a humanidade. É tão importante para nós que Deus nos deu lembrança, a visão semanal de um dia, que valerá por 1000 anos, quando estivermos reinando no milênio com Yeshua. Sexto, a revelação quanto às festas bíblicas tipifica o Messias Yeshua. Sétimo, o conceito e a diferença entre mitzvot e mandamentos. Shukim e estatutos. E Mishpatim, ordenança. Algo muito profundo e diferente que nos esclarece quando são específicos ao povo de Israel. Quais são para os crentes em Yeshua?
quais se aplica à humanidade em geral. Realmente é uma grande revelação. Oitavo, a analogia de caminhar do povo hebreu pelo deserto em busca da terra prometida com a nossa vida em Yeshua, ou seja, a transitória pelo deserto está intimamente relacionada com a nossa caminhada nessa vida quando esperamos, no final, encontrar com Yeshua, desposá-lo, celebrando as bodas do Cordeiro. 9. Deus mostra a grande e tremenda luta que ainda temos que enfrentar nesta caminhada rumo a Canaã celestial. O maior inimigo a ser vencido é a nossa natureza rebelde, aquela que mesmo que afastou a Israel do seu propósito. Nossa diferença está na vitória que temos, pois, se eles caminharam na direção do Messias que virá, nós estamos andando no caminho, na verdade, na vida, do propósito do Messias. Essa é a certeza da nossa vitória, e nela e dela não nos afastaremos jamais, haja o que houver. 10. Enfim, em cada livro, em cada estudo que vimos, de maneira análoga, Deus nos ama e nos quer vitorioso. Nessa travessia da vida, situações adversas fazem parte do processo de salvação, mas elas seguramente traz crescimento e maturidade espiritual. Em Gênesis, no início de tudo, o conhecimento de Deus, de Yeshua, o novo nascimento, a escolha da salvação de um povo, e em Êxodo, Deus libertou os seus escolhidos da maldição do pecado, das prisão e da condenação eterna, a bênção da Torá no Sinai, a apresentação dos mandamentos, estatutos, ordenança que nos garante a preservação da graça salvadora de Deus. Em Levítico, Deus nos libertando para que agora nos liberar para servi-lo, conhecendo as suas leis e princípios de santidade. É o nosso ministério sacerdotal como filhos de Deus. Em Números, Deus organiza a destra, treinando, equipando, armando os seus filhos para que vença os seus inimigos e conquiste a terra de Canaã. Em Deuteronômio, Deus recapitula as leis do seu povo, exortando a continuar em santidade, abençoando para conquistar um novo reino. Reino é uma questão de conquista, é um direito de escolha e de nossa inteligência, ao usarmos bem a chave propulsora do nosso coração, o livre-arbítrio. Deuteronômio 34, do 1 ao 12. Então subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume a Pisga, que está defronte a Jericó, e o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan. E disse o Senhor: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: tua descendência darei, eu te fiz vê-la aos teus olhos, porém para lá não passará. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu, ali na terra de Moabe, conforme dito pelo Senhor. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Não se escureceram a sua vista, nem lhe fugiram o seu vigor. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto a mão. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor reconhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais de maravilha que o Senhor enviou para fazer na terra. Em tudo Moisés operou com mão forte e com grande espanto aos olhos de todo Israel. Josué, vamos a Josué 18, do 1 ao 18.
E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló. Ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeitada diante deles. E de entre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligente a passartes para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei-vos 3 homens para que eu envie e levante e corra a terra e descreve segundo a sua herança e se torne a mim. E partiram em 7 partes. Judá ficou com seu termo para o sul, e a casa de José ficou com seu termo para o norte. E vos descreveis a terra em 7 partes, e matrareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance sorte perante o Senhor vosso Deus. Portanto, os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Rubem e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança, dali do Jordão, para o oriente, a qual lhe deu Moisés, o servo do Senhor. Então aquele homem se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que ia descreve a terra, dizendo: Ide e corrai a terra, descreve que então tornei a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e descreveram segundo a cidade em 7 partes, no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhe lançou sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme a sua divisão. A herança de Benjamim, e saiu sorte à tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu o termo da sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o termo foi para a banda do norte, desde o Jordão e sobe a oeste, o termo do lado de Jericó, para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, sendo a sua saída no deserto de Bet-Av. E dali passa até este termo de luz, ao lado da luz, que é Betel, para o sul, e desce ao termo de Atarot-Adar, ao pé do monte que está à banda do sul de Bet-Oron de abaixo. E vai esse termo e torna a banda do ocidente para o sul, do monte que está de frente a Bet-Oron, para o sul, e a sua saída vão para a Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, a cidade dos filhos de Judá, e a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul está na extremidade de Kiriat Jearim, e sai esse termo ao ocidente e vem a sair em fronte das águas de Nefoá. Desce o termo até a extremidade do monte que está de frente ao vale dos filhos de Inom, que está no vale de Refaim, ao norte, que desce pelo vale de Inom, a banda dos Jebuseus para o sul, e então desce a fonte de Rochel, e sai e vai ao norte, e sai em Semes, e dali sai Galion, que está de frente à subida de Adumim, e desde a pedra de Boa, filho de Rubem, e passa até o lado de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Creio que essa atual mensagem de Ruach HaKodesh é o Espírito Santo para a Igreja, para Israel, nos dias de hoje. Vivemos tempos semelhantes vividos por Josué e o povo hebreu. Agora é hora de conquistar a terra.
não só no sentido espiritual, como também físico, pois ali se estabelecerá o reino do Messias. A palavra de ordem é ter bom ânimo, guardar o princípio da Torá. Ele, o Eterno, estará conosco por onde quer que andemos. Há muitos inimigos ainda que precisa ser vencido para que Yeshua volte e reine. Tenemos, portanto, bom ânimo. Em Apocalipse, na Haftarah, e Apocalipse 22, do 1 ao 5, diz assim: mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, do seu fruto de cada mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra a árvore. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Eterno, teu Deus, os ilumina e reinarão para todos sempre. Amém, que palavra mais maravilhosa, não? Siga escutando em Apocalipse 20 até o 21. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas suas mãos. E prendeu o dragão da antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali cerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até os 1000 anos se acabasse. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e sentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra do Eterno, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e virão e reinará com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram até os 1000 anos acabarem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto e vencido para sempre. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos da cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo e os que enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e se abriu outro livro, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte o inferno que deram aos mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo que está, e esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existia. E eu, João,
vi a santa cidade e a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. Disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem estiver sede de graça, darei da fonte da vida. Quem vencer herda todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos descrentes, aos abomináveis, aos homicidas, aos devastos, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será o lago ardente de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Mais claro que isso não pode ser, né, meus irmãos? Que lindo, né, esse lugar. E estar estudando a última parte da Torá aqui nesse lugar maravilhoso que o Eterno nos deu. É maravilhoso saber que estaremos com o Messias para sempre, ou estaremos no lago de fogo. O Eterno disse na sua palavra, que devíamos escolher vida ou morte. Né? Se a gente estiver com o Eterno, vamos escolher vida. E se estivermos escolher as coisas do mundo, os prazeres do mundo, deixar a Torá de lado, a palavra do Eterno, já sabemos qual é o caminho. Que o Eterno lhes bendiga e lhe guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês. Esta é a minha palavra. A própria Bíblia não necessita ser muito explicada, porque ela mesma explica tudo. Então, Shabbat Shalom, até a nossa próxima Parashá, até o nosso recomeço da Parashá, que vamos estar recomeçando com Gênesis. Shabbat Shalom. Um brahá.